Fala aí pessoal, eu sou Samir Barel, ultramaratonista aquático, técnico de maratona aquática e de natação, e nesse vídeo eu falo sobre o trabalho anaeróbico, a importância de você aplicar isso dentro da sua periodização, para que serve, quais são os benefícios e o porquê dos seus atletas e de você aplicar no treino e ter um rendimento melhor na sua parte aeróbica também. Imperdível, um conteúdo extremamente rico. Moçada, seguinte, vamos falar sobre anaeróbico hoje e a pergunta que eu faço para vocês é: quem aí faz treino anaeróbico? Treino anaeróbico é muito importante, por isso que eu vou tocar nesse assunto aí, tá? Boa, Flávio. É isso aí. Para atleta de maratona aquática, né, é muito importante ter, mas também não é o objetivo principal, né? Mas eu vou explicar o porquê que é importante de ter esse treino, essa zona de treinamento dentro da nossa periodização, tá bom? Então vamos lá, moçada, o treinamento anaeróbico é um treinamento que exige esforço, exige que a gente saia realmente da nossa zona de conforto, né? E para nós, maratonistas aquáticos, não é uma coisa confortável. Por isso que tem que realmente sair da zona de conforto, né? É uma característica de velocista. Anaeróbico são trabalhos intensos, são trabalhos curtos e intensos. Trabalhos de até 1 minuto e mesmo assim, olhe lá, tá? Depende muito do nível do atleta, até 1 minuto. Acima de 1 minuto, eu já falei em outras lives, o Gerson Leite é meu mentor aí, né? O Gerson Leite, para quem não segue, é um fisiologista fenomenal. Ele me convidou para o curso. Nós vamos dar. Ele tá dando um curso, né? Para formação de fisiologista do esporte. Eu estou fazendo esse curso online. E ele lançou um outro curso com várias modalidades, com mountain bike, com corrida de montanha, com maratona aquática, e me chamou para esse curso. Foi uma honra para mim, ele é um grande mentor. E ele fala, acima de 1 minuto é aeróbico e acabou. Então, moçada, a gente está falando de maratona aquática. Nenhuma prova de maratona aquática dura menos de 1 minuto. Então, a ênfase do nosso trabalho é o aeróbico. É o aeróbico. Ah, mas eu gosto de fazer tiro, cara. Eu gosto de fazer tiro, eu gosto de fazer tempo. Pô, beleza, mas fazer tiro e fazer tempo não é a especificidade da nossa modalidade. Porém, é muito importante fazer o trabalho anaeróbico. É fundamental, não é importante, é fundamental. E só que o atleta de maratona, o atleta de longa distância fica meio acomodado nesse sentido, né? E eu falo por mim, tá? Eu falo eu na prática, eu de vez em quando dou uma acomodada com trabalhos anaeróbicos. E existem trabalhos anaeróbicos láticos e existem trabalhos anaeróbicos aláticos. Ambos são importantes. Os aláticos, né, onde a gente não acumula lactato, eles são aqueles tiros de 12,5, tiro de 8 braçadas fortes, tiro de 10 braçadas fortes. Então são tiros de sprints rápidos, de até 10 segundos, 15 segundos no máximo. 15 segundos a gente já começa a acumular lactato, mas ainda não acumula, tá? Depende do intervalo, obviamente, mas são tiros curtos e intensos, tá? Isso é o trabalho anaeróbico alático. O trabalho anaeróbico lático, onde a gente acumula o lactato, são trabalhos de intensidade e que também tem uma continuidade, que a gente são trabalhos que passam aí dos 15 segundos, dos 20 segundos, tá legal? Lembrando que passou de 13 segundos, 10 a 13 segundos, nós já estamos falando de trabalho lático. A gente está acumulando o lactato na nossa corrente sanguínea, na nossa musculatura, tá? Então, moçada, vamos lá. Em geral, o trabalho de anaeróbico, ele trabalha diversos grupos musculares, né? Então, na natação, nós estamos falando de natação, pô, a gente trabalha diversos grupos musculares. E a perna é onde a gente tem mais músculo, onde a gente tem mais grupo muscular é na perna. Por isso que a gente cansa bastante. E por isso quando a gente está batendo perna, a gente faz um trabalho anaeróbico de perna, a gente está batendo perna e de repente ela começa até a ficar descoordenada, né? Aquele excesso de lactato ali no sangue, ele acaba deixando a gente tão cansado que a gente perde a coordenação. Então assim, ficar cansado descoordena o nado. E é importante a gente saber disso, porque às vezes tá cansado, fala assim, nossa, cara, fiquei tão cansado, de repente minha técnica, ela, puta, ficou desleixada, caiu o meu rendimento. Por isso, né? Por isso, porque você tá cansado. Cansou, vai perder a técnica.
E por que que é importante a gente colocar isso no treino? É um dos fatores. A gente tem que treinar cansado para poder suportar esse cansaço com técnica, com qualidade, tá? Esse é um dos motivos, eu vou falar outros, tá? Então, em geral, a gente trabalha vários grupos musculares num trabalho anaeróbico, né? Porque a gente assim consegue realmente atingir um pico de lactato, né? Passar dos 4 milimols, que é uma medida, a medida de lactato, né? É milimol que a gente fala. Então, quando faz o teste de lactato, por exemplo, faz aquele furinho no dedo ou na orelha, dá lá 3,5, beleza, ainda não está com lactato suficiente acumulado para ser um anaeróbico. Acima de 4 você passou do seu limiar anaeróbico. Então você passou daquela zona de aeróbico, passou para anaeróbico. Isso é, dali para frente, se você mantiver naquela intensidade, você vai cansar, 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 vai ficar cada vez mais travado, cada vez mais dolorido e seu rendimento vai cair. No anaeróbico, seu rendimento tende a cair porque o corpo não suporta a falta de oxigênio, né? Para ele poder funcionar, a gente precisa de oxigênio. E só que o trabalho anaeróbico, ele melhora o sistema cardiovascular, ele melhora o pulmão, ele melhora, né, a nossa capacidade pulmonar, melhora a nossa capacidade cardíaca. Por quê? Porque o lactato, quando ele é acumulado, ele não é ruim, né? O lactato não é uma coisa ruim, por quê? Porque o lactato, ele faz com que o nosso organismo trabalhe com maior velocidade para a recuperação depois. Então, quando a gente acumula lactato, o corpo se obriga a gerar mais oxigênio, e assim, quando a gente cansa numa prova, o que durava ali 1 minuto para recuperar, um exemplo, tá, pessoal? Não tô falando exatamente o tempo, mas demorava lá 1 minuto para recuperar, agora vai recuperar em 45, em 40 segundos. Isso é um baita de um ganho. Então, o anaeróbico, ele é muito rápido. O que ele faz? Ele entrega, né? Ele melhora a nossa entrega de oxigênio. Normalmente, o trabalho anaeróbico é feito em musculação, né? O trabalho de musculação é um trabalho anaeróbico, porque é um trabalho intenso de grupo muscular, né? Saltos, né? Que são trabalhos de potência, né? Então, a gente salta, aqueles trabalhos de pliometria, que a gente salta de baixo para cima num degrau, ou de cima para baixo, né? Então, saltos, que são trabalhos com intensidade, e sprints, aqueles sprints que a gente faz de 25, de 12,5, de 15, e como eu disse lá anteriormente, nós temos aí o anaeróbico, o lático e o alático. Então, tiros de até 10 segundos é alático, né? A gente não acumula o lactato, acima de 10 segundos a gente começa a acumular o lactato no sangue, tá? Qual que é a fonte principal do anaeróbico? É o glicogênio, é a glicose, né? É a glicose. O que é glicose? Todo mundo fala, é açúcar, então vou comer doce pra caramba e maravilha. Não, né? Tem um açúcar bom e tem um açúcar ruim. Aí uma nutricionista pode falar melhor para vocês qual é o bom e qual é o ruim. O que eu posso dizer não é chocolate que vai te dar energia, tá? Dá energia porque tem glicose, mas tem glicose mais saudável para gerar energia. Então, quando a gente vai fazer um tiro anaeróbico, a primeira coisa que a gente gasta é a glicose, né? A TPCP. A gente vai gastar a glicose. E a glicose é responsável pelo glicogênio muscular. Isso é, ela gera energia. O glicogênio muscular é energia para o corpo. A gente precisa de glicogênio muscular, né? O glicogênio, ele é uma molécula formada por subprodutos da glicose. Eu vou tentar falar o mais fácil possível, tá bom? É que quando a gente fala de sistema energético, não tem como fugir um pouco da fisiologia, tá? Então eu até escrevi aqui algumas coisas que é para eu tentar ir numa linha de raciocínio que seja clara tanto para os professores de educação física quanto para os atletas, tá legal? Então, assim, a nossa fonte de energia principal é a glicose, é o glicogênio muscular. Então, qual que é a primeira fonte que a gente gasta dentro do anaeróbico? É a glicose. E a gente gasta de uma vez, né? Gasta não de uma vez, mas gasta muito rápido. E aí a gente não consegue ter o oxigênio para oxigenar o nosso sangue, oxigenar a musculatura, as células, né? Para oxigenar as células e ter a recuperação. E aí a gente acumula lactato e isso faz com que seja um trabalho anaeróbico, tá? Então é isso. Então, em relação à fisiologia, de uma maneira bem simples e tentando ser fácil aí de entender,
É isso que é o trabalho anaeróbico. E qual que é a importância dele no treino, né? Bom, primeiro que a gente consegue fazer com que o corpo ele responda mais rapidamente depois, quando a gente faz o trabalho anaeróbico, a gente consegue com que o corpo responda melhor a uma recuperação. Então, o corpo tende a recuperar mais rápido. Isso é, quando a gente treina anaeróbico, a gente está melhorando o nosso A3, está melhorando o A2 e está melhorando o A1. Quando a gente trabalha o anaeróbico, a gente melhora todas as outras zonas de treinamento. E isso é o mais importante da gente entender. Por que, que a gente faz um A3 para melhorar o A2 para melhorar o A1? Por que, que a gente faz o A2 para melhorar o A1? Por que, que a gente faz o A1 para melhorar o A0? Por que, que não é bom só fazer A0? Porque é um estímulo só que o corpo vai se acomodar, o corpo vai entrar na zona de conforto e ele vai começar a perder rendimento. Então nós temos que trabalhar todas as zonas, todas as intensidades, todas as zonas de treinamento, A1, A2, A3 e anaeróbico. Pô, Samir, eu não trabalho anaeróbico, então não vou evoluir? Vai. Você está trabalhando A1, A2, A3, né? Está trabalhando o aeróbico de baixa intensidade, o de médio e de alta intensidade. Mas ainda não está trabalhando o anaeróbico, então você não está aumentando a sua capacidade de tamponamento, que a gente fala, né? A capacidade de recuperação mais rápida do organismo, né? De você voltar a oxigenar, né? Ter uma capacidade de oxigenação mais rápida para ter uma recuperação melhor. Então, assim, ela é fundamental, o anaeróbico? É difícil falar, né? No treinamento é difícil a gente falar que é obrigatório, que é fundamental, que não é. Mas ela é muito importante, assim como todas as zonas de treinamento são muito importantes. Eu coloco trabalho anaeróbico uma vez por semana nos treinos dos meus atletas, tá? Aqueles atletas que nadam 3 vezes por semana, normalmente não conseguem fazer toda semana o anaeróbico, mas eles fazem pelo menos um A3 ou um anaeróbico toda semana. Então sempre tem um aeróbico de alta intensidade ou um anaeróbico dentro de cada semana. Nada 2 vezes por semana. A cada 15 dias tem um trabalho anaeróbico, né? 2 vezes por semana eu considero pouco. Eu acho que é pouco para quem quer ter um resultado, para quem quer terminar uma prova de maratona aquática, que acaba sendo um volume pequeno. Ah, poxa, mas eu nado 2 treinos de 5.000, beleza, menos mal. Mas eu faço 2 aulas de 45 minutos na academia. Legal, dá para fazer prova? Dá. Ainda mais se for um atleta que já tem experiência. Tem como fazer prova. Fazer uma prova de 1.000, uma prova de 2.000, pô, dá. A prova de 3.000 dá, né? Depende do nível técnico, depende do nível de experiência desse atleta. Mas dentro da periodização é importante que, no mínimo a cada 15 dias, uma pessoa que nada 2 vezes por semana, no mínimo a cada 15 dias, faça um treino de A3 ou um treino anaeróbico. Nada 3 vezes por semana, toda semana, ou A3 ou anaeróbico. Nada 4 vezes por semana, toda semana ou A3 ou anaeróbico. Nada 5 vezes por semana, toda semana tem um anaeróbico, tá? E aí quando eu falo de anaeróbico, ele equivale a 10% do treino. O anaeróbico equivale a 10% do treino, até 10% do treino. Então, não precisa toda semana lá, a pessoa nada 5.000 por dia, né? 10% do treino de 5.000 é 500 metros. Você não precisa toda semana dar 500 metros de anaeróbico. Dependendo da carga de treinamento que tem na semana, né? Quantos A3, quantos A2 você deu ali, você não precisa fazer um anaeróbico de 500 metros. Você pode dar um anaeróbico de 200 metros, um anaeróbico bem feito, 4 de 50, máximo esforço com 10 minutos de intervalo. Pô, puta trabalho anaeróbico de potência. Ou 3 de 100 com 3 minutos de intervalo, 100%. Né? Um trabalho de tolerância, um baita de um trabalho de tolerância, 3 de 100. São 300 metros, não deu os 10% que você precisa, mas você trabalhou esse estímulo. Você fez um estímulo com qualidade. Tá? Então, o trabalho anaeróbico ele é muito importante dentro de uma periodização, dentro de um programa de treinamento. Não deixem de colocar. O que eu gosto de fazer muito é, no mínimo, dia sim, dia não. No mínimo, dia sim, dia não, trabalhos de sprint. Então, aqueles trabalhinhos de 8 braçadas fortes, 10 braçadas fortes, ou 12,5 forte, ou 37,5 leve, os últimos 12,5 forte, né? Eu gosto desses trabalhos, porque trabalha
além de trabalhar o sprint inicial, a gente trabalha também aquele sprint final do nosso atleta. E é muito importante, tá? Então, os trabalhos de sprints não deixem de colocar nos treinos, quanto mais vocês fizerem melhor. Por quê? Além da gente estar fazendo o trabalho anaeróbico alático, né? Porque são sprints, como eu disse, trabalhos de 10 segundos ali, 12 segundos. Além da gente estar estimulando esse trabalho anaeróbico, nós estamos estimulando o quê? Um trabalho mais intenso de perna, um trabalho de ciclo de braçada mais intenso, né? Então, aumentando o ciclo de braçada do atleta, principalmente aqueles atletas que têm dificuldade em aumentar o ciclo de braçada, que tem aquela braçada mais alongada, que não consegue dar muito giro, né? Então, precisa dos trabalhos de sprints. Os primeiros treinos, a hora que aplicar isso, vai ser desconfortável, né? Vai falar, cara, não gira, dói tudo, a musculatura dói, fica dolorido no final do treino. Natural, natural, porque o corpo ainda não se adaptou, é um estímulo novo para o corpo. Então, vocês precisam começar a fazer isso. Ah, eu nunca fiz, vou fazer 5 vezes por semana. Não precisa. Nunca fez? Faz uma vez por semana, na outra semana faz 2, na outra semana faz 3, aí vai aumentando. E isso vai fazer parte de um bom estímulo para você entrar na série e também de um ótimo estímulo para você evoluir na sua frequência de braçada. Se vocês analisarem os atletas hoje, estou falando tanto de amador quanto atleta profissional, vocês vão ver que a segunda metade da prova ela está sendo melhor, igual ou melhor do que a primeira metade. Além disso, vocês pegam a frequência de braçada no final da prova dos atletas, né? Então, o final da prova ali, aqueles últimos 5, 10% da prova, vocês podem ver que a frequência de braçada aumenta muito. Por quê? É uma ferramenta que a gente tem. Quando acaba a força, né? E acaba a força, é natural, a gente começa a cansar, mesmo estando em trabalho aeróbico, a gente começa a cansar e acaba a força, a gente aumenta o ciclo de braçada, né? Sempre cito o exemplo aí da bike, da corrida. Quando a gente está numa reta, está numa marcha pesada ou está numa passada mais larga. E quando começa a subir, a passada fica mais curta e a pedalada também fica mais rápida. Porque a gente tira a força e aumenta a frequência. A mesma coisa serve para a natação. Quando acaba a força, quando a gente não consegue mais sustentar aquela força na nossa técnica, a gente aumenta a frequência de braçada. E muitas vezes, né, na maioria delas, quando você tem esse domínio, você consegue segurar a mesma média que estava nadando com a força. Então, fazendo força, eu estava mantendo lá 1,45, cansei a força, subi para 1,48, botei ciclo de braçada, aumentei a minha frequência de braçada, né? Então meu giro de braçada, vou voltar para 1,45. Quem tem o domínio disso, consegue aplicar e consegue ter um resultado, sem aumentar a frequência cardíaca, porque a gente está tirando a força, compensando com o giro, né? Então, ao invés de trabalhar força, se trabalhar força e giro junto, a frequência cardíaca vai lá em cima. E aí pode ser que entre num anaeróbico. Agora, se você tira a força e aumenta giro, você meio que compensa. Mas óbvio, isso só vem com treinamento, né? Tudo é treinável. Lembra disso, tudo é treinável. Ah, Samir, mas cara, eu tenho característica de fibra branca, né? Então eu tenho característica de velocidade, de velocista. Ok, eu fui velocista a minha vida inteira. Nadei 50 100 nível minha vida inteira, antes de conhecer a maratona aquática. Sofri muito no começo, porque minha técnica era alongada, eu nadava com pouca abraçada, eu não sabia girar braço, meu cotovelo era alto, trabalhava bastante rolamento de tronco. Mas eu fui me adaptando, porque tudo é treinável. Tudo é treinável desde que você goste daquilo que você faz, que você tenha um objetivo bem definido e que você busque o resultado sofrendo todas as adaptações que precisa, fisiológicas, técnicas e mentais, né? Mentais, emocionais. Você nadar 50 livre forte, você nadar por 10 horas forte, é diferente, é completamente diferente. Então você tem que trabalhar tanto a sua parte física quanto a sua parte mental. E como eu sempre falo, né? Eu sempre uso esse lema, somos todos capazes. E é realmente isso. Por que eu acho que somos todos capazes? Por isso. Porque o ser humano ele é treinável. O ser humano ele consegue se adaptar. Ele consegue, ó, o Lucas colocou, ele era velocista e nadava peito. Hoje ele nada prova de ultramaratona. Um peitista. Que normalmente
não é um atleta que nada muito bem os outros estilos, porque o peito é muito específico, é um nado completamente que foge da biomecânica, né, do nado crawl, do nado costas, do nado borboleta, não se compara, né, o peito com os outros estilos. E ele está aí nadando uma prova de ultramaratona, por quê? Porque é isso que ele colocou na cabeça, ele sofreu as adaptações, está sofrendo ainda as adaptações, e sucesso, ficou entre os 10 na 14 bis, né? Na segunda 14 bis que ele nadou já estava entre os 10. Então assim, a gente consegue. E quando eu falo somos todos capazes, é verdade. O que a gente tem que colocar na cabeça é, dentro do nosso nível, o que eu sou capaz de fazer. Não adianta eu, hoje com 37 anos, né, com 2 filhos em casa, uma família para cuidar, com tempo limitado de treino, chegar e falar assim, porra, sabe o que eu quero? Eu quero ser campeão olímpico nos 10 km da Olimpíada. É fácil falar, né? É que nem você colocar um projeto no papel. Você vai lá e fala, pô, vou montar um projeto aqui, pô, legal, custa 20 milhões. Você tem 20 milhões? Então é bonito no papel, ele é lindo, mas é viável? Então a gente tem que sonhar, mas a gente tem que sonhar de acordo com a nossa realidade. Esse sonho ele pode aumentar cada vez mais. Quando você atinge um objetivo, você pensa no outro, você vai crescendo, crescendo. Agora, cuidado para você não sonhar muito alto já de cara, porque a frustração vai ser tão grande quanto o sonho que você colocou. Então, trabalhe isso muito, essa parte mental, coloquem objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para que vocês tenham mini metas até alcançar o objetivo que vocês querem. Isso porque que eu estou falando? Não foge do tema anaeróbico. Se você é um atleta que nunca fez o anaeróbico, não queira colocar trabalhos de alta intensidade já amanhã no seu treino. Começa com trabalhos de sprints, depois você começa com um trabalhinho de 25 metros, depois você sobe para um trabalho de 37,5, depois para um trabalho de 50. Vai aumentando aos poucos para você ter a qualidade técnica e a percepção técnica e fisiológica desse planejamento, né? dessa nova, desse novo estímulo que você está colocando para o seu corpo. Tá legal? Então, trabalhos anaeróbicos são muito importantes. Você deve colocar dentro da sua periodização. Não importa a idade. Agora, porque eu vi aqui, ó, eu tenho 51. Posso sonhar em nadar uma prova de mar? Morro de medo do mar. Com certeza. Com certeza. Pode sonhar e assim, não vamos chamar nem de sonho. Põe como objetivo. Porque às vezes sonho fica aquele negócio, né? Ah, é um sonho meu. E aí sonho é uma coisa às vezes que não é real, né? Porque você sonha à noite assim, tem alguns sonhos que você fala assim, nossa, que viagem que foi esse sonho. Então, às vezes, falar sonho pode não ser uma realidade. Coloca como objetivo, tá, Ana Lu? Porque é Ana Lua Moura, né? Pode colocar como objetivo. Agora, lembra que você vai passar por alguns obstáculos que não vão ser confortáveis. Tá? Por exemplo, você tem medo de mar, você vai ter que entrar no mar. Isso pode não ser confortável, né? Você vai ter que ir para uma represa, vai ter que pegar um profissional ali de confiança, da sua confiança e que possa te acompanhar e que vai te ajudar a, não é perder o medo, a trabalhar esse medo. Porque eu até hoje entro no mar e tenho medo. Eu fui nadar em Ilha Grande, né, 3 dias atrás, eu fui acompanhar uma atleta e um dia antes deu tempo de eu nadar no mar. E aí fui eu e a Ana Carol, né, que é a preparadora física da assessoria, né, e aí eu falei pra Carol até antes de entrar na água, eu falei, viu, você não tem medo de nadar daqui naquela ilha? Tinha 2 quilômetros até a ilha. Ela falou, ah, eu tenho, mas você tá do lado. Eu falei, mas eu tenho medo também. Por que você não tem medo, né? Ela falou, não, porque só de você estar do lado, eu falei, ah, então é porque você acha que o peixe, se aparecer um peixe grande, vai morder eu, não você, né? Nós estamos dividindo ali a nossa 50-50, né? Tá dividindo a nossa segurança, né? Então, assim, medo a gente sempre vai ter. Isso é bom, né? Isso é bom, porque é isso que mantém a gente vivo. Agora, o importante é controlar. Então, para você que tem medo, isso não pode ser não deve ser um empecilho para você realizar um objetivo, tá? Então, coloque isso na cabeça. Então, trabalhos anaeróbicos, pessoal, trabalhos de alta intensidade, de baixa duração, de curta duração, né, de até 1 minuto,
né? Mais que 1 minuto já estamos caindo no aeróbico, então estamos perdendo aí a nossa qualidade, tá? Do trabalho proposto, e é muito importante vocês colocarem no treino, tá legal? É mais tranquilo no mar ou na represa? Quando era adolescente, eu nadava na represa. Olha, eu acho mais tranquilo aprender na represa, porque as variáveis são menores, né? No mar a gente tem variável de correnteza, variável de vento, variável de onda, né? Então tudo isso aí influencia bastante. Na represa pode ser o vento, pode ser o frio, né? Então a correnteza menos. E outra, como não tem onda na represa, você pode ir para um rasinho, uma parte rasinha e nadar beirando ali a represa, né? E quando você ficar com medo, você fica em pé. E aí você vai se adaptando, depois vai para o fundo e volta. Eu acho mais tranquilo começar numa represa ou num lago do que começar no mar. Mas se você tem um mar bem tranquilinho, que dê pé, que não tenha onda, que tenha segurança, ótimo. Mas lembra, de preferência vai com alguém que você confie e que tenha experiência para você não correr o risco de nenhum tipo de trauma. Beleza? Então, moçada, trabalho anaeróbico é muito importante. Coloquem na periodização de vocês. Para quem nada 5 vezes na semana, pode colocar uma vez por semana. Lembra que equivale a 10% do treino de vocês. Então, se você nada 2.000 metros, até 200 metros do treino anaeróbico. Mais do que isso, pode fazer, né? Não existe uma regra, tá? Isso aí é uma sugestão baseada em dados bibliográficos, mas não é uma regra, né? Então a gente chama de semana de choque, por exemplo, onde você quer realmente assim dar aquela destruída no atleta. Pô, tem técnico que coloca 15% do treino, né? A recuperação no trabalho anaeróbico é importante. Vamos lá, vou falar rapidamente aqui o que eu já falei nas aulas, tá? O que eu falei nas aulas dessa semana, depois vocês dão uma olhada lá. Então, trabalho anaeróbico, alta intensidade, nós estamos falando de 90 a 100% de esforço, ou 90 a 100% da nossa frequência cardíaca. As séries podem ser, se a gente fizer séries intervaladas, de 25 a 100 metros, no máximo 100 metros. Se a gente pegar um atleta que em anaeróbico nada para 1,30, já 100 metros já é muito. Agora, se tem atleta que nada ali para 1,10, 1,5, pô, dá para ser até 100 metros. Intervalos, pode variar de 15 segundos a mais de 10 minutos. Por que 15 segundos? 3 séries, então 3 blocos de 4 de 25, descansando 15 segundos em máxima intensidade. Então eu faço 4 de 25 e descanso 15 segundos entre cada um. Deu 100 metros, só que 100 metros intervalados. Isso a gente chama de broken. Deu os 4 de 25, 5 minutos, 10 minutos de intervalo, ou 5 minutos soltando e 5 minutos parado, né? Recuperou, mais 4 de 25. Então pode ser com intervalo de 15 segundos e intervalos de 10 minutos. 3 de 100 com 5 de intervalo, 4 de 50 com 10 de intervalo, trabalho de potência, né? Então, os intervalos podem variar aí de 15 segundos a 10 minutos. Tempo de recuperação de um trabalho anaeróbico, de 48 a 72 horas. Então, se você fez o treino na terça, se for fazer um outro treino na quinta-feira de anaeróbico, muito cuidado com o volume que você vai colocar, muito cuidado com o atleta que você vai aplicar, porque você pode machucar, você pode sobrecarregar esse atleta, ou você pode simplesmente não ter aquele rendimento que você esperava dele, porque ele ainda não recuperou. E lembrem, pessoal, o acúmulo da não recuperação tende a gerar lesão, tá? Coloca isso na cabeça, ó. O acúmulo da não recuperação pode gerar lesão. Isso é, se você é um atleta que fica treinando todo dia forte, que você não recupera, você tende a ter algum tipo de lesão. Ainda mais na natação, que a técnica é muito específica e ela conta muito, né, na nossa recuperação e também na nossa biomecânica. Beleza? Então, ó, anaeróbico, 90 a 100% de esforço, séries de 25 a 100 metros, intervalos de 15 a mais de 10 minutos, tempo de recuperação 48 a 72 horas e até 10% do treino de vocês. Beleza? Muito bem, vamos para as perguntas aqui então. Boa noite, existe algum método de treinamento que dê para fazer só em águas abertas? Digo, só na represa, dá dificuldade das piscinas disponíveis? Eu recebi essa pergunta, que bom que você perguntou aqui também.
Existem, tá? Existem métodos de treinamento, na verdade existem sessões de treinamento e periodização de treinamento em mar, sim, tá? É uma metodologia específica? Não existe, cada técnico tem a sua metodologia, né? Não existe uma única, na verdade, existe várias, tá? Então, na assessoria, por exemplo, eu tenho atletas que só treinam no mar e tem muito resultado. Qual é a desvantagem? Quais são as vantagens? Vantagens primeiro. As vantagens é que você está no ambiente que você vai competir, que você vai sofrer todas as variações que podem acontecer durante uma prova, que você consegue trabalhar todos os estímulos, que você consegue fazer as adaptações técnicas ali. Quais as desvantagens? Na piscina você consegue ter uma noção mais precisa do seu ritmo, você consegue ter uma noção mais precisa da sua técnica, você consegue transferir melhor essa noção de ritmo para a percepção, né, do tempo, para a percepção do esforço. Então, assim, existem os prós e os contras dos dois lados. Na maioria das vezes, os técnicos preferem o treino de piscina aliado ao treino de mar. Agora, tem técnico que só faz no mar e dá resultado também, tá bom? Então, vai depender muito assim. A chance de dar certo, na minha opinião, quando você treina em piscina, a chance de dar certo é maior do que só treinar no mar. Por quê? Porque é um ambiente controlado. É um ambiente que a gente consegue ter total controle da zona de treinamento, da intensidade, da percepção e da técnica. Já no mar não tanto. Agora, tem atletas que, são fenomenais e conseguem ter esse desenvolvimento, tá bom? Comecei a nadar há 6 meses, mesmo assim não consegui nadar sem cansar. Como posso melhorar esse rendimento? A meta é nadar no mar. André, paciência, cara. Ter paciência, tá bom? O que você precisa fazer? Com calma, né? Aos poucos, tô falando pro André, mas isso serve para todo mundo. Você não nada 100 direto. Faz 25, faz, sei lá, 12 de 25 com 30 de intervalo. Ficou fácil? Faz 12 de 25 com 25 de intervalo. Ficou fácil? 12 de 25 com 20 de intervalo. Vai reduzindo esse intervalo, tá? Então, e baixa intensidade. Se você não aguenta nadar 100 metros direto, tem que treinar em baixa intensidade. Por quê? Porque qualquer intensidade que você fizer, você já está sofrendo uma evolução. Então, trabalhe em baixa intensidade com bastante qualidade técnica. Aí, quando você conseguir melhorar esse volume, né? Aí você começa a aumentar a intensidade, tá? Não deixa de fazer estímulos, mas não precisa ficar fazendo anaeróbico e A3, por exemplo, não é hora, né? Você trabalhar o A0, o A2 já vai dar bastante resultado. Samir, me responde uma coisa, fazer musculação antes da natação não é recomendável, tanto faz. Mas se não cansado ultimamente, poderia ser por isso. Isabel, por isso, tá? Se a modalidade principal é a natação, ela deve vir antes da musculação, porque a musculação ela vai te cansar. Assim como, para quem é da musculação, nada antes, né, se o foco é a musculação e nada antes, não vai render na musculação, porque já fez um esforço, já teve uma sobrecarga. Então, o ideal é que você coloque a musculação depois do seu treino de natação. Se tiver alguma fase do treino que você precisa ganhar mais força, precisa ganhar resistência de força, algum trabalho muscular bem específico, então isso vem antes da natação, tá legal? Pessoal, vou responder a pergunta das caixinhas, coloquem as perguntas na caixinha, tá bom? Aí depois eu volto para as perguntas caso eu tenha passado alguma. Testei o giro de braçada hoje, foi perfeito, exatamente como você disse. O Van Andrade aqui falou, que legal, cara. Ótimo, ó. Vou colocar a pergunta aqui, ó. Testei o giro de braçada hoje, foi perfeito, exatamente como você disse. Isso é muito bom, cara. Parabéns, você conseguiu tirar a força e aumentar o giro e isso funciona muito. Excelente. Vamos lá, próxima pergunta. No meu treino sobra pulmão e falta braço. O que está errado? Nado 6 vezes por semana, 3.500 por dia. Vanderlei perguntou isso, né? O Van Andrade, então chama Vanderlei. Boa, agora eu sei seu nome. Então, Vanderlei, você tem pulmão e falta braço. O que falta? Trabalho muscular. Falta trabalhos de resistência de força, falta você fazer trabalhos de intensidade. Talvez fazer um trabalho de musculação, né, um trabalho de preparação física externa, super recomendo. Eu não sei qual que é a sua idade. Eu hoje tenho 37, até os meus 30 eu não sentia tanta diferença. Hoje, depois dos 30, eu sinto uma diferença muito grande e indico para vocês aí a Carol Morelli, tá? Ela cuida da parte de preparação física da assessoria
e eu indico ela para vocês aí, quem quiser. O Instagram dela é Ana Carol Morelli, tá bom? Então, Vandré, o que você precisa? Trabalhar esse aspecto muscular, tá? Então, trabalhos com palmar, trabalhos de intensidade, trabalhos de tiros, trabalhos anaeróbicos que vão te dar força, né? O trabalho de potência, né? Esse de 50 metros, ele vai te dar força, vai te dar potência. Mesmo que você faça 8 de 50 em A2, tá te dando uma baita de uma resistência muscular também. Então, esses tipos de trabalho são importantes. Talvez você esteja nadando 3.500, mas com volumes altos, com séries de 300, 400, 500, o que é bom para condicionar aeróbico pulmão. Mas o trabalho muscular fica um pouco acomodado. Coloque mais estímulos aí de anaeróbico e estímulos e séries mais curtas, tá? Fazer 200 com respiração 5, 7 por 1 é considerado anaeróbico? Não, não é. Aí você está fazendo um trabalho de hipóxia, tá, Maurício? É um anaeróbico indireto. Por quê? Porque são 200 metros, não tem como você segurar anaeróbico em 200 metros. Mas você está trabalhando com pouca oxigenação. Isso é considerado um trabalho anaeróbico. Você trabalhar com pouca oxigenação. Porém, você não está acumulando lactato. Você entendeu? Você não acumula lactato por conta disso. Simplesmente falta oxigênio. E aí vai chegar uma hora que você vai precisar respirar. O anaeróbico é intensidade. É você trabalhar com intensidade. Subir a frequência cardíaca, o oxigênio não dá conta de limpar a sua corrente sanguínea e você acumular lactato. Tá bom? Então, 5 por 1, 7 por 1, 9 por 1, 11 por 1 é um trabalho de hipóxia, onde a gente trabalha com baixa oxigenação, mas não com acúmulo de lactato sanguíneo. Tá bom? Em uma piscina... Opa, peraí. Vamos lá. Tentei giro, esse já foi. Em uma piscina de 18 metros, qual a quantidade de braçadas ideal para um nado eficiente? Olha, Márcia, não existe um número mágico, tá? Vai depender da envergadura do atleta, vai depender da técnica, vai depender da amplitude de braçada, vai depender da característica, se é com mais frequência ou menos frequência. É muito difícil, ainda mais numa piscina de 18, eu falar para você qual que é o ideal, tá? Mas numa piscina de 25, eu considero assim, nadar, vai colocando assim todo tipo de envergadura em jogo aí, né? Todo tipo de envergadura. Deixa eu voltar a acender minha luz aqui. Colocando todo tipo de envergadura de 25 braçadas para baixo. Mas é muito difícil esse número de braçadas, tá bom, Marcia? O importante é avaliar atleta por atleta para poder ter uma noção melhor. O que acha da utilização de material no anaeróbico? Cara, eu acho super válido. Eu gosto de trabalhar com material tanto no aeróbico quanto no anaeróbico, quanto na parte técnica, eu gosto muito. Trabalhar no aeróbico, o que é? Trabalhar com alta intensidade, trabalhar com volume, com intensidade alta e com acúmulo de lactato. Então, por exemplo, trabalho de perna com pé de pato, sobe bem a frequência, dá para chegar, né? Nadando, então, com pé de pato, sobe muito. Agora, trabalho de braço com palmar em anaeróbico é muito difícil, porque braço é difícil a frequência subir demais. E aí você vai colocar o atleta para fazer braço palmar num trabalho anaeróbico, ele não vai atingir o anaeróbico, ele vai fazer um esforço extremamente alto, para poder tentar chegar naquela frequência cardíaca, só que ele pode se machucar, porque está usando o material e pode não atingir o objetivo anaeróbico que a gente quer. Então, assim, sou a favor do material, gosto do material, mas sempre tem que ter o cuidado para a gente não trocar as bolas, né? Isso é, quero chegar no anaeróbico, só que eu não consigo chegar no anaeróbico e ainda arrebento o meu atleta, machuco o meu atleta. Então eu gosto, mas tem que ter os cuidados aí para não machucar. Vamos lá, próxima pergunta aqui da caixa, esse aqui já foi. Aqui. Nos intervalos de trabalho anaeróbico, coloca um trabalho de A1. O que você acha? Muito legal. Eu acho que é legal. Por exemplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, tá, Brunão? Vamos fazer uma série de 6 de 100, 90%, descansando 5 minutos. Só que nesses 5 minutos eu faço um intervalo ativo. Isso é, nadando em A1
ou algum tipo de educativo. É super válido. Por quê? Quando a gente faz o trabalho de intervalo ativo, né, então a gente, em movimento, em A1 ou em A0, a gente consegue limpar mais rápido a corrente sanguínea. Isso é, a gente consegue remover mais rápido o lactato no sangue. Isso para um maratonista é muito bom. Para um atleta velocista, por exemplo, a maioria dos técnicos não gostam. Por quê? Dependendo do trabalho, eles querem que acumule mesmo, né? Então, se você quer acumular bastante lactato, você faz o trabalho intervalado passivo, isso é, parado. Se você quer fazer um trabalho anaeróbico e ensinar o atleta a recuperar depois do anaeróbico, que é o que muitas vezes acontece dentro de uma maratona, então você faz o ativo, isso é, coloca a soltura. E quando você quer que o atleta recupere e que consiga manter uma boa qualidade técnica, coloque educativo. Então, assim, nesses 5 minutos você coloca 50 educativos, 50 nadando técnica, né? 200 metros assim. Então, 6 de 100 com 200 metros. 50 educativos, 50 nadando técnica, né? Encaixado, posição. Você consegue fazer uma recuperação e consegue estimular o atleta a manter uma boa posição, uma boa qualidade técnica, tá bom? Ótima pergunta, viu? Gostei de ver. Pessoal, perguntas na caixinha, senão vai passar aqui e eu vou perder, tá bom? Aqui, vamos lá. Qual o melhor dia para treinar anaeróbico? Antes ou depois do dia de descanso? O corpo mais cansado ou descansado? Bom, é o corpo descansado, né? Porque o trabalho aeróbico, o trabalho dia 1, dia 2, em 24 horas já recuperou. O trabalho dia 3 pode ser de 24 a 48 horas, né? O trabalho de anaeróbico é importante estar recuperado. Agora, como eu disse anteriormente, existem fases do treino que o técnico quer dar um choque, ele quer mesmo detonar o atleta. Então ele faz dia sim, dia não. Lá no final da semana o cara está na sobrecarga de volume, sobrecarga de intensidade e tem que aguentar aquele anaeróbico. Por quê? A hora que descansar, o corpo demorava 1 minuto para recuperar, agora em 45 segundos, 40 segundos ele está recuperando, né? Então, depende do momento da periodização, tá bom, Davidson? Em geral, é melhor você fazer com o corpo descansado para você ter uma boa qualidade de treino anaeróbico, já que a gente coloca 1 ou 2 vezes por semana no máximo aí para um atleta de maratona aquática, tá legal? Vamos lá, aqui na caixinha acabou, então eu vou voltar um pouco e responder algumas, tá? Essa, treino anaeróbico, posso considerar respirar a cada 6 braçadas em ritmo rápido, 6 de 34. Deixa eu ver de novo. Treino anaeróbico, posso considerar respirar a cada 6 braçadas? Olha, é o que eu disse, né? A gente trabalhar com 6, com 8, com 10, com 12 braçadas, só que em baixa intensidade, nós estamos trabalhando com baixa oxigenação, mas não estamos acumulando lactato. Isso é, não é um trabalho anaeróbico. É um trabalho anaeróbico subjetivo aí, né? Um trabalho anaeróbico, me fugiu a palavra, mas não é direto. Trabalhar anaeróbico é quando acumula. Então, se você respirar 6 braçadas, só que estiver trabalhando com intensidade, acumulando lactato, é considerado sim, tá? Qual a possibilidade de fazer um treino sob sua orientação? 100%, é só querer, tá? Eu tenho a assessoria online e hoje a gente conta com 176 atletas já na assessoria, né? Trabalha eu, a Thaís Santana, a Carol Morelli e a Chantrelli. Nós 4 trabalhamos aí com a planilha de treino. Todos os treinos são montados por mim, eu tenho controle de todos os treinos, então tem planilha de 1.500, de 2.000, depende do seu objetivo, quantas vezes por semana você quiser, enfim. Eu adapto o treino de acordo com a sua realidade, envio essa planilha e faço acompanhamento online. Então, quem tiver interesse, é só entrar aí no inbox aí, né? E deixar o telefone do WhatsApp que eu mando a apresentação, tá bom? Vai ser um prazer, viu? Não entendo, pois eu até mando bem qualquer quantidade, porém se eu acelerar um pouco aí acabou, cara. Mas é isso mesmo, tá, Milton? É isso mesmo. O trabalho anaeróbico é para acabar com o sujeito mesmo, acabar com o atleta. Essa é a intenção. Pô, mas a hora que eu faço o anaeróbico eu não consigo segurar a média. Ótimo. Então você tá nadando em anaeróbico. Isso é bom, isso é positivo, tá? Faço o primeiro tiro lá, voo, 1,10, no segundo já tô morrendo, pô, 1,13.
depois para um 15. Pô, beleza, cara. Tá fazendo força, tá acumulando lactato, isso é anaeróbico, tá? Agora, pô, um trabalho de potência, né? Que eu tenho que ter qualidade e tenho que manter. Se o tempo começa a subir demais, pode ser que você já não esteja em anaeróbico. Pode ser que esteja no A1, no A2 ou no A3. Então, a especificidade do trabalho já não está sendo atingida. Tá? O objetivo principal dele não está sendo atingido. Educativo com palmar nadadeira em membros alternados ajuda na sensibilidade? Muito, ajuda muito. Pé de pato, palmar em X, né? Palmar numa mão, pé de pato na outra perna, depois inverte. Pé de pato, palmar só de um lado, depois na outra, muito, tá? São trabalhos de propriocepção. Mesmo no trabalho anaeróbico, o limite da frequência cardíaca para a idade sempre deve ser respeitado? Ótima pergunta, Wanderlei. A gente tem que considerar se a pessoa é cardíaca, se a pessoa tem pressão alta, né? Então se ela tem problema de coração ou se ela tem problema de pressão. É muito importante a gente considerar isso. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Na maioria das vezes, os atletas que a gente treina, estou falando para os professores, e também para os atletas que treinam sozinho, faça exame médico com rotina, veja se está tudo em ordem, porque não vale a pena morrer por causa do esporte que você faz por saúde, né? Não tem sentido você se matar nadando. Ah, quero morrer nadando. Pô, eu não quero morrer nadando. Pô, isso é muito bonito, né? Assim, se a gente para falar da parte romântica, pô, nadei minha vida inteira e quero morrer nadando. Romanticamente falando, isso é bonito. Mas se eu morrer nadando é porque eu tô fazendo alguma coisa errada ali, né? Ou me afoguei ou fiz alguma coisa errada. Não quero morrer nadando, não. Mas tão muito cuidado, tá? Então, voltando aí para a resposta, né? A frequência cardíaca é um dos sinais. Então, por exemplo, eu tenho 37 anos, 220 menos a idade. Essa seria a minha frequência cardíaca máxima. Então, 220 menos a minha idade, 183 seria a minha frequência cardíaca máxima. Mas eu treino há 34 anos, né? Nunca parei. Minha frequência cardíaca máxima, às vezes ela passa desses 184. Mas tudo bem, porque eu me conheço, eu faço os exames médicos, eu sei que eu posso passar disso. Agora, muito cuidado para não ser com qualquer um, porque cada ser humano é um indivíduo único. Lá vem a risadinha novamente. Vamos lá, tem mais pergunta? Obrigado, obrigado. Mesmo trabalhando no aeróbico, né? Testegiro. O que você acha da utilização de material? Qual o porcento de A2, A3 e AN por semana para maratona, né? Então aqui, ó. O Fernando Saad está perguntando: qual a porcentagem de A2, A3 e AN por semana para maratona? Depende da sua periodização. Se você é um atleta de ultramaratona, por exemplo, eu considero que você faça 80% do trabalho em aeróbico e 20% em A1 e A2, né, aeróbico de baixa intensidade, e 20% no A3 e no anaeróbico. Isso é a forma que eu trabalho. Tem técnica que trabalha com 60-40 e dá resultado, tá? Mas não tem uma média exata. O que você tem que considerar? O que o seu atleta, em qual ritmo o seu atleta vai nadar por mais tempo? Vai nadar em A1. Então o A1 tem que ser a maior parte da porcentagem da sua semana. Aí você distribui o A2, o A3 e o AN de acordo com a evolução que você quer do seu atleta. Então eu coloquei lá 60% de A1, 20% de A2, 15% de A3 e 5% de anaeróbico. Ótimo. Tá? Então você pode distribuir à vontade. O que deve levar em consideração é qual a especificidade, né, que o atleta vai nadar ali, por qual ritmo ele vai nadar por mais tempo, né? Então, o específico dele, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Continuem dando opinião, participando das nossas enquetes. A gente está no YouTube também, tá? Se você ainda não viu, no YouTube a gente tem os vídeos mais completos. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, tudo Fábrica de Nadadores. Fechou? Um ótimo domingo para todo mundo, uma boa sexta-feira de filmes, pipocas, pizzas, doces ou uma alimentação mais saudável, mas que você seja feliz, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fui.